Que bom estarmos aqui. Que bom podermos ter este tempo em liberdade para pensar sobre a palavra do Senhor. E é isto que eu quero convidar-te a fazer neste momento. Nós vamos ler uma passagem das Escrituras que está no livro do profeta Isaías, capítulo 54. Isaías, capítulo 54. A todos aqueles que nos visitam nesta manhã, sejam todos muito bem-vindos. O nosso desejo é que vocês sintam-se bem no nosso meio, que a nossa comunhão seja tocante ao vosso coração, mas principalmente que você ouça Deus falar à sua vida nesta manhã. Isaías capítulo 54. Todos acharam? Quem achou diz amém. Quem ainda não achou, misericórdia. Ok, vamos aguardar mais alguns irmãos. A Bíblia diz que nós precisamos exercer a nossa misericórdia uns com os outros. Amém? Misericórdia? Ok. Diz assim então a palavra do Senhor. Cante, ó mulher sem filhos, você que nunca deu à luz. Cante alegremente em alta voz, ó Jerusalém, você que nunca esteve em trabalho de parto. Pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido, diz o Senhor. Amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, aumente a sua casa e não economize nisso, pois logo você transbordará para todos os lados. Os seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Não se assuste, você não será envergonhada. Não tenha medo, você não sofrerá humilhação. Não se lembrará mais da vergonha da sua juventude, nem da tristeza da viuvez, pois seu marido será aquele que a fez. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele é o seu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Pois o Senhor a chamou de volta do seu lamento, você que era como uma jovem esposa abandonada, diz o seu Deus. Por um breve tempo eu a abandonei, mas com grande compaixão a receberei de volta. Num ímpeto de fúria escondi o meu rosto de você por um momento, mas com amor eterno terei compaixão de você, diz o Senhor, seu Redentor. Assim como jurei no tempo de Noé que nunca mais cobriria a terra com um dilúvio, agora juro que nunca mais ficarei irado com você, nem a castigarei, pois ainda que os montes se movam e as colinas desapareçam, meu amor por você permanecerá. A aliança de minha bênção jamais será quebrada, diz o Senhor que tem compaixão de você. Vamos orar, pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Bendito sejas tu, Senhor, Rei sobre todas as coisas e todas as pessoas. Bendita seja a tua palavra, Senhor, inspirada por ti neste momento ao coração do profeta Isaías. Palavra que tu trouxeste à sua vida para aquele momento da vida do povo de Israel, mas palavra também que tu trazes a nós neste momento. Eis-nos aqui, Senhor. Eu não sei a que os meus irmãos aqui vieram, mas tu sabes. Portanto, fala aos nossos corações. Encoraja-nos, exorta-nos, guia-nos pelo teu caminho, não apenas individualmente, mas como igreja. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Este pode parecer um texto esquisito, estranho,
porque o profeta fala de uma mulher que estéril, tem filhos, aumenta a tenda. O que é que raios está a acontecer neste texto? É preciso ter um pouco de conhecimento, de cultura do tempo em que o profeta vivia, para que nós começamos a entender o que é que está aqui por trás. E este texto está intimamente ligado em seu conteúdo ao capítulo anterior. E para aqueles que já conhecem um bocadinho mais de Bíblia, o capítulo 53 de Isaías é um capítulo crucial na Bíblia inteira. É um capítulo messiânico porque aponta para Jesus. No tempo de Isaías, provavelmente Isaías não tinha noção de quem Jesus seria. Mas Deus inspira o seu coração e fala ao seu coração a respeito daquele que viria 700 anos depois da sua passagem pela terra, que nós hoje conhecemos como Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo, o ungido de Deus, o Messias prometido há tantos séculos, prometido a Abraão, prometido a tantos outros personagens, ao próprio Isaías. A promessa que se cumpriu há 2000 anos atrás. Jesus veio, viveu entre nós, viveu sem pecado, morreu pelos nossos pecados, mas não ficou morto, ressuscitou, venceu a morte e hoje está à direita de Deus e intercede por nós. Faz sentido então, meus queridos, depois de Deus insuflar o coração do profeta a falar sobre a vitória de Jesus, que ele vire para o povo de Israel e diga: cante de alegria. E ele aqui vai fazer uma comparação entre o povo de Israel e uma mulher dentro daquela cultura. Principalmente uma mulher estéril e uma viúva. O que é uma mulher estéril naquela cultura? É uma mulher que para todas as outras pessoas é uma mulher desgraçada. É uma mulher que Deus amaldiçoou porque não pode ter filhos. Os filhos são sinal da bênção de Deus. E os irmãos hão de lembrar de alguns personagens bíblicos, principalmente mulheres, que agonizaram por causa dessa situação. A Ana, por exemplo, mãe de Samuel. Mulheres que se sentiam rejeitadas, abandonadas por Deus, porque não conseguiam ter filhos. A viuvez era outro problema para uma mulher, porque naquela cultura a mulher, ela conseguia subsistir porque ela tinha um marido. Se o seu marido morresse, era a obrigação dos seus filhos sustentarem-na. Mas e se ela não tivesse filhos? Há casos na Bíblia assim também, como por exemplo aquela viúva que sai da cidade de Naim com o seu filho para ser enterrado e Jesus chega e restitui a ela não apenas o filho, mas a dignidade e a esperança de vida. Este é o contexto, por isso que Isaías usa esta ilustração familiar, de uma família. Porque igreja é isto, é família. São famílias juntas, o núcleo da igreja é a família. Pai, mãe e filhos. E é dentro desta perspectiva familiar que Isaías vai trabalhar estas questões. Mas pastor, porquê isso hoje? Porquê Isaías 54? Por que não outro texto? Em primeiro lugar, porque Deus colocou no meu coração. Então, se você não gostou, reclame com quem manda. Quem manda, e a gente tem que obedecer, não é? Mas em segundo lugar, porque Deus tem colocado no coração da liderança desta igreja plantarmos igrejas. Por isso o tema da mensagem: alarga o teu espaço. Ah, pastor, eu já estou aqui há uns 4, 5 anos, nós já alargamos o nosso espaço. E bem, não é, irmãos? Alargamos e bem.
Quando eu cheguei aqui, há quase 6 anos atrás, estávamos lá na Rua da Boa Vista, muito apertadinhos. E Deus começou a trazer gente. Jonatas, lembras-te quando às vezes éramos 25 pessoas no hall de entrada? Que não havia cadeiras suficientes que nós buscássemos? É um santo problema. E Deus nos abençoou e temos espaço. Em plena pandemia, com todas as situações, podemos ter aqui mais de 100 pessoas dentro de todas as normas. Bênção de Deus. Estamos a alargar, mas alargar não é só aqui. Deus coloca desafios para nós, desafios de fé, que estão para além das nossas condições, para que nós depositemos a nossa fé no Senhor e vejamos as maravilhas do Senhor a acontecer, para estendermos a nossa tenda para outros lugares aqui em volta. E se nós formos bíblicos, e nós queremos ser, a Bíblia diz Jerusalém, Judeia, Samaria e até o quê? Os confins da terra. O nosso objetivo como igreja é esse. Não é porque o pastor Diné diz ou porque o nosso pastor Theo diz, mas porque a palavra de Deus nos diz. Veja este texto começa: cante, ó mulher sem filhos. Que ideia estapafúrdia! Como é que uma mulher dentro daquela cultura que não tem filhos vai cantar de alegria? Você que nunca deu à luz, porque para a mulher era uma alegria dar filhos ao seu marido. Meus queridos, isto são outros tempos, isto é uma outra cultura. Por isso que nós precisamos entender o que é que está aqui a acontecer. E Deus diz para esta mulher que é estéril, não tem filhos, canta alegremente em alta voz. E Ele vai dizer assim: ó Jerusalém. Por isso é que este texto aplica-se também à igreja. Aliás, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, usa este texto quando escreve a sua carta aos Gálatas, no capítulo 4. Então Deus ordena a uma mulher que teoricamente deveria estar a lamentar-se: oh, eu sou abandonada, oh, pobre de mim, oh, como sou infeliz. Não. Porque Deus vira-se para ela e diz assim: pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido, diz o Senhor. Como isto é possível? Da mesma maneira que Deus fez com Ana, com Sara, da mesma maneira que Deus fez com Maria, colocando no seu ventre o Cristo, o Deus conosco, o Emanuel, por meio de milagres, por meio da ação do seu poder, de uma maneira viva, de uma maneira impactante para a nossa vida. Agora, como é que isto se aplica no seio da igreja? Estamos a falar de família, estamos a falar de filhos. Onde estão os seus filhos na fé? Quais são os filhos na fé que você tem gerado em Cristo e para Cristo Jesus? É esta a questão que está aqui. Porque filhos na fé, ao fundo, ou no fundo mesmo, é uma obra milagrosa de Deus. Porque por mais que nós tentemos, e ouçam-me, porque eu falo por experiência, eu não sei mais há quanto tempo sou pastor e pregador, mas acredito que esteja aí próximo dos 15 anos. Eu teria que fazer contas agora e não vale a pena. No início, sabem como é que eu fazia? Eu era o pregador chato. Sabem como é que é o pregador chato? Que repete aquela coisa 30 vezes, porque ele depende de si e da sua oratória para que as pessoas entendam. Ele não depende de Deus. Mas eu aprendi com um pastor mais experiente, com muito mais tempo de vida e de caminhada com o Senhor, que a gente depende do Senhor. E eu hoje estou aqui dependente do Senhor, desejoso que assim como o Senhor falou comigo, fale consigo. Aonde estão os seus filhos espirituais?
Quem é que você tem gerado em Cristo e trazido para o seio da igreja, para o seio da família? Porque é disto que, no fundo, para nós, a palavra está a dizer-nos. Plantar igrejas, irmãos, irmos para outras cidades aqui em volta, ou quiçá para outros lugares do nosso país, ou quiçá mandarmos gente para outros lugares da Europa ou do mundo. Isto só vai acontecer quando Deus começar a mexer convosco. Deus fala ao coração da liderança da igreja, é verdade. Mas isso se manifesta quando vocês começam a fazer aquilo que só Deus pode fazer, como instrumentos nas mãos de Deus. Levando Jesus às pessoas com quem vocês trabalham. Por exemplo, eu não posso entrar nas vossas fábricas, escritórios, lugares de trabalho. Não posso, mas você está lá. E eu não sei se você já percebeu que você é um missionário onde está. E mais, a sua empresa lhe paga para isso. Porque se você pensa que você está lá só na sua empresa para fazer relatórios, para dar lucro ao seu patrão e para varrer qualquer coisa, desculpe, mas a sua visão cristã está errada. Você está no lugar onde está, claro que você vai fazer todas essas coisas. Mas você faz isso para a glória de Deus. Você faz isso como maneira de testemunhar a graça e a misericórdia do Senhor na sua vida. Porque é Cristo na nossa vida que vai impactar a vida das outras pessoas com quem nós vivemos. É quando você abre a sua casa para o seu vizinho. Pastor, tenha cuidado, estamos em tempos de pandemia. É verdade, mas pode-se fazer isso com todos os cuidados possíveis. Ou então com atos de amor, com ações intencionais de carinho para impactar a vida dos seus vizinhos. Eu não sei, Deus é criativo e eu espero que Deus esteja neste momento a trazer ao seu coração toda a criatividade para que você faça isso. Agora, o Senhor vira e diz, amplie o lugar da sua tenda. Ah, pastor, então a minha casa vai ser maior? Não, não significa necessariamente isso. Amplie a sua influência. Ai, pastor, mas eu tenho muito medo. Eu nunca fiz isso. Que bom! Chegou uma oportunidade. Todos os dias são oportunidades para nós. Houve momentos em que eu nunca tinha feito algumas coisas. E é claro, tive medo. Por exemplo, quando casei, tive medo. Porque agora não vou ser só eu. Estou implicado com uma outra pessoa. E comprometi-me com ela para a vida. E agora, como é que será? E se eu errar? E se eu falhar? E se eu não estiver a quem? É claro, é natural. Mas aí o que é que nós fazemos? Nós confiamos no Senhor. Senhor, dependo de Ti, preciso de Ti. Só consigo se for com o Senhor a trabalhar na minha vida. Você tem uma promoção de um trabalho ou então uma oportunidade e você fica com medo. Epá, será que vou? Será que não? É uma grande oportunidade. Não sei se estou à altura. Então você, Senhor, vou contigo. Vou na tua dependência. E tantas outros momentos da nossa vida. Amplie a sua influência. Construa a sua rede de relacionamentos. Invista nisso. Sabe porquê? Porque você não vai levar a sua conta bancária para o céu. Eu até dou graças a Deus, porque a minha é uma miséria. Você não vai levar o seu carro. Você não leva a sua casa para o céu. Mas há uma coisa que você leva desta vida para a eternidade. O galardão. E que galardão é esse, Ivan? As boas obras que Deus põe no nosso caminho. Para fazermos com quem? Pessoas. Pessoas são o negócio de Deus. Pessoas são o negócio de Deus.
Deus está interessado em pessoas. Deus está interessado na tua vida. Deus tem todo e completo interesse na tua vida. Em que tu andes com Ele, em que tu sejas discipulado por Jesus, discipulada por Jesus. Deus tem interesse que tu caminhes e amadureças na tua fé e no teu conhecimento da obra de Deus na tua vida e que tu percebas como é possível sermos instrumentos nas mãos de Deus, mesmo com toda a nossa imperfeição. Mesmo com os nossos medos. Porque a Bíblia diz que quando nós nos relacionamos com Deus, nós vivemos o seu amor. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Peço desculpa, eu gosto de andar. Vou tentar ficar quieto. Amplie, não economize nisso. Não seja mesquinho. Agora deixe-me dar um conselho para si. Não faça na dependência de você, porque vai gerar muita frustração. Porque você não vai conseguir uma série de coisas. O segredo para isto é depender do Senhor. Obrigado. O segredo para isto é depender do Senhor. Nós precisamos depender do Senhor. Depender do Senhor como tantos outros personagens bíblicos já dependeram e personagens da Bíblia já dependeram. Mas precisamos ser obedientes, ampliar. Não se assuste! Porque, olha, o texto bíblico é fantástico, irmãos. Deus conhece o nosso coração e Ele sabe como nós somos. Não se assuste. Você não vai ser envergonhado. Não tenha medo, você não sofrerá humilhação. Isto é um acalento para mim. Eu sou tímido, pode não parecer, mas sou. Vocês não acreditam, não é? Mas sou muito tímido. É que eu já aprendi a lidar com multidões. Deus me ensinou. Não tenha medo. Se você está num relacionamento com Jesus, Ele vai tirando do seu coração o medo da humilhação, o medo da vergonha. E o texto vai dizer, não se lembrará mais da vergonha da sua juventude, nem da tristeza da viuvez. Com isto, Deus está a dizer, eu perdoo o seu pecado. Sabem porquê? O nosso pecado e a culpa muitas vezes nos impedem de muita coisa, porque nós pensamos assim, mas eu nunca fiz isto, portanto se eu começar a fazer isto vai ser estranho. Falar de Jesus, orar pelo fulano, pela beltrana e dar uma palavra, ou então convidar para um jantar e aproximar-me, fazer amizade e etc, etc, etc. Eu não consigo, porque eu tenho muitas falhas. Prestem atenção. Não espere que você fique perfeito para fazer estas coisas, porque isso nunca vai acontecer. Há muitos crentes que esperam ser perfeitos na vida, por exemplo, para o batismo. O batismo é para pecadores como eu e tu. Deus nos usa apesar dos nossos pecados, porque no nosso relacionamento com Deus, Ele nos perdoa. Ele nos restaura. Nós deixamos de ser apenas criaturas para sermos filhos e filhas de Deus. E Ele quer nos reafirmar nesta verdade todos os dias da nossa vida, para que nós estejamos fundamentados nestas verdades de que nós somos filhos e filhas amadas de Deus, a quem Ele quer usar para que outros sejam filhos e filhas amadas de Deus. Não tenha medo, não se lembrará mais da vergonha da juventude. E aqui é uma palavra para o povo de Israel, porque na juventude do povo de Israel,
Não aqui, mas em outros textos, Isaías compara Israel com uma prostituta em função da sua infidelidade ao Senhor. Porque o Senhor apresenta-se aqui como um marido. O marido que foi traído, o marido que sempre foi fiel. Deus é sempre fiel conosco. Apesar das nossas infidelidades, no texto nós vemos a graça e o amor de Deus por nós. Apesar dos nossos pecados em Cristo Jesus, Ele nos perdoa, nos restaura e nos usa para a honra e glória do seu nome. Não é do teu. É do nome dEle. Olhem o versículo 5. Pois seu marido será aquele que a fez, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Senhor dos Exércitos é uma expressão no hebraico de poder. Deus está a dizer, eu posso fazer isto. Eu posso perdoar os teus pecados. Porque eu sou Deus, aquele que te fez. Eu sou aquele que te conhece desde o ventre da tua mãe. Tu não és uma obra do acaso. Tu não és um erro familiar. Tu és alguém que Deus tem no seu coração com um propósito de vida. Porque muitas vezes a vida é cruel. A Bíblia diz que o mundo jaz, ou seja, está no maligno. E nós sofremos as consequências dos erros dos outros. E muitos de nós nasceram em contextos complicados de vida. Mas não é o teu passado que dita o teu futuro. Porque o que o texto nos diz é que por causa de Cristo Jesus, do amor de Deus, o teu futuro pode ser completamente diferente do teu passado. Porque Cristo nos restaura. Ele é o seu Redentor. Esta palavra tem um peso muito grande na história do povo de Israel, mas mais ainda na história da sua igreja. Aquele que redime, aquele que vai ao socorro, aquele que quando estamos quase à beira da morte, Ele vem e nos salva. Um salvamento miraculoso, um salvamento com muito poder. E nós poderíamos passar aqui o dia a contar do que é que nós fomos salvos. Mas o texto tem em mente a pior condição possível para o ser humano, que é a condição eterna. Porque nós fomos criados para sermos eternos. Nós morremos aqui e acordamos na eternidade. Agora, onde na eternidade, em que eternidade vamos passar o resto da nossa vida? Nós temos duas escolhas. A Bíblia nos apresenta, e isto não é conto da carochinha. Isto não é uma lenda urbana. Isto é a verdade. Porque existem verdades absolutas. E a palavra de Deus é uma delas. E não sou eu que tenho que convencê-la disto. Isto é obra do Espírito Santo na sua vida. E não faça os seus ouvidos moucos. Não cala a voz do Espírito no seu coração. Porque você vai estar, como hoje de manhã, mais cedo ouvimos na escola dominical, você está fechando a porta para a única forma de perdão possível para a sua vida. Ele é o nosso Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. É um Deus de poder. Jesus certa vez virou para os doutores da lei que se achavam o máximo e disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Meus irmãos, o Evangelho não é uma coisa para ser sabida com a nossa mente. Eu conheço as histórias da Bíblia. Eu sei que Jesus isso, Jesus aquilo. Não adianta saber. É preciso apanhar isso, introjetar dentro da nossa vida e falar: Jesus, muda o meu coração. Jesus, quero andar contigo e ser transformado nessa caminhada que muitas vezes é dolorosa. Porque Deus vai mexer nos alicerces da nossa vida
Vai fazer umas operações aqui dentro de nós e muitas vezes sem anestesia. Ele é o seu Redentor, não é qualquer um. É aquele que te fez, é aquele que tem poder para fazer, é aquele que te ama e vamos ver isso. Pois o Senhor a chamou de volta do seu lamento. A mulher que vivia sem filhos, que era abandonada, era menosprezada. A mulher sem filhos na sociedade judaica era menosprezada. Ela não valia nada, menos do que nada. Então, o Senhor a chamou de volta do seu lamento. Ela vivia a lamentar. Isso, aquilo. Vocês conhecem pessoas assim? Infelizmente, não é? Mas sabem que Deus faz coisas engraçadas connosco. Deus coloca essas pessoas na nossa vida. Sabem para quê? Para que nós sejamos instrumentos deste Redentor que salva. Para que nós sejamos faróis para iluminar Cristo à vida dessas pessoas. Para que Cristo faça assim como fez comigo e consigo, faça com elas, através de si. Através da tua vida. Mas a minha vida é tão insignificante. Mas Cristo quer dar significado. Na tua insignificância, Cristo quer dar significado à tua vida. Você era como uma jovem esposa abandonada, diz o seu Deus. Por breve tempo eu o abandonei. Por quê? Por causa do pecado. Por causa da rebeldia do nosso coração. É esta a palavra mesmo, rebeldia. Rebeldia é quando nós sabemos o que é certo, sabemos o que devemos fazer e fazemos o quê? Não ficamos calados. Fazemos o quê? O que é errado. Conscientemente, com vontade de fazer o errado. Aliás, esta é uma luta que na palavra de Deus nós vemos, por exemplo, Paulo. O mal que não quero fazer, esse faço. O bem que quero fazer, esse não faço. Ora, se Paulo, que nós temos como um grande homem de Deus, que era igual a nós, carne e osso, sofria disto, nós também. Você não luta? Eu luto. Há coisas que eu quero fazer certo, mas o que é que eu faço? Torto. E tem vezes, porque nós temos aqueles pecados de estimação. Aquele pecado nós levamos aqui ao colo, fazemos festinhas. Eu gosto tanto de ti, pecado. Não, os outros são feios, mas não, este deixa ficar, Senhor, é só este. Olha tantos pecados que eu já... E Deus está lá assim. Então, como é que é? Não te vais livrar desse também? Nós lutamos. A vida é feita de luta. E não tente deixar esse pecado pela sua própria força. Você não vai conseguir. Você precisa depender em humildade diante do Senhor para vencer. E para que Cristo construa o seu caráter com letra maiúscula, o caráter de Cristo na sua vida. Por um breve tempo eu a abandonei, porque Deus nos disciplina. Assim como fez com o povo de Israel, tantos e tantos profetas que Ele mandou. Vocês estão a fazer asneira, não façam isso. E eles batiam nos profetas, e matavam nos profetas, e perseguiam os profetas, e os pobres coitados morriam. Estão lá com Deus, fizeram a sua obra. E o povo a fazer ouvidos de mercador. Não quer saber. Eu quero, eu posso, eu faço. Eu quero, eu posso, eu faço. É assim. Eu é que mando. Arrogância. Prepotência. Porque o nosso pecado faz isso conosco. Então Deus nos disciplina. Nós não disciplinamos os nossos filhos. Você não disciplina? Cuidado, você pode estar a criar um monstro. Porque se eu não disciplinar as minhas filhas, eu tenho 2 monstrinhas em casa. Deus nos disciplina. Por um breve tempo eu a abandonei, mas
Que mas abençoador, que bênção. Tem um mas. Ufa! Com grande compaixão a receberei de volta. Compaixão. Deus exerce compaixão conosco. Deus não é um amigo que nós possamos ter no sentido de sermos um igual com Ele. Deus é o Senhor de toda a terra. Deus é santíssimo. Deus é poderosíssimo. Deus é inigualável. Mas esse Deus que às vezes para nós parece inacessível, longe lá no céu, sem se importar comigo, Ele provavelmente está a tocar à porta do seu coração. Não tenho dúvida que Ele está a bater à porta do seu coração. João, eu quero entrar. Maria, eu preciso entrar novamente. José, abre a porta porque tu sabes que eu preciso mexer aí dentro. Abra a porta. Permita esse relacionamento. Deixe entrar. Deixe-se disciplinar e discipular. Porque Deus nos recebe de volta com grande compaixão. Num ímpeto de fúria. Vocês acham que Deus não se enfurece? Enfurece. E nós temos vários momentos da Bíblia. Não é só no Antigo Testamento, não. No Novo também. Quando Jesus chega lá e derruba as cadeiras e chuta mesas e faz o que faz lá no templo, vocês acham que é... com licença, vou empurrar aqui. Com licença, faz favor. Vocês acham que é assim? Não é chutar tudo. Ele está enfurecido. Por quê? Porque a sua casa virou uma banca de comércio. Agora, a ira de Jesus é justa. Porque não é isso. Ele diz, a minha casa será chamada casa de oração. É casa de encontro com Deus. E a casa de oração não é só este lugar. A sua casa, a sua casa, a sua casa, a sua casa é casa de oração. É casa de encontro seu com Deus. É casa de encontro de outros com Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender isto de uma vez por todas. Senão isto vira clube. E há clubes melhores do que este. Porque este no máximo tem ali uma piscininha. Há outros que têm quarto de ténis e etc. No ímpeto de fúria, por causa do nosso pecado, escondi o meu rosto de você por um momento. Por um momento. Neste momento, Isaías, como instrumento de Deus, refere-se ao cativeiro que o povo passou 70 anos. Não, para 70 anos para mim é uma vida. Já passei um bocadinho da metade disso, mas pronto, deixa para estar. Mas para Deus 70 anos é isto, olha. Perceberam? Eu pisquei os olhos. Isto é 70 anos para Deus, é nada. Por um ímpeto, por um momento, eu voltei-me contra. Eu vos disciplinei. Porque vocês precisam de disciplina. Precisam aprender o que é certo. Ora, se nós somos pais, sabemos dar disciplina aos nossos filhos, quanto mais Deus, que nos ama profundamente a ponto de enviar o seu Filho para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Mas, graças a ti, Senhor, há um mas. Há outro mas aqui. Mas, com amor eterno. Prestem atenção. Amor eterno. Terei compaixão de ti. Um amor que não acaba. Um amor que mesmo que tu peques, Ele está pronto a perdoar. Um amor que mesmo que não estejas nem aí,
chegues ao ponto de dizer, eu não creio nisto. Dina, estás aí a falar e tal, muito interessante, tens uma boa retórica e tal, etc. Mas olha, não acredito em nada disso. Não tem problema. Porque Deus ama-te a si mesmo. O amor de Deus por nós é incondicional. Não há nada que eu e tu possamos fazer de mais grave nesta vida que diminua o amor de Deus por nós. Deus inspirou muito o coração de Paulo para escrever a carta aos Romanos. Para mim é uma das minhas preferidas. E para mim houve ali inspiração em cima de inspiração no capítulo 8. Nada pode nos separar do amor de Deus que está demonstrado em Cristo Jesus. Agora prestem atenção. Deus perdoa, Deus restaura, Deus ama. Com amor eterno terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. E aquilo que Deus diz, Ele leva a sério. Leva muito a sério. Porque Ele vai dizer assim: assim como jurei no tempo de Noé que nunca mais cobriria a terra com um dilúvio, agora juro que nunca mais ficarei irado com você, nem a castigarei. O que Deus está a dizer para nós aqui é: confia em mim, porque aquilo que eu digo, eu cumpro. Confia a tua vida a mim, porque aquilo que eu digo, eu cumpro. A minha palavra não falha. Podes confiar a tua vida, vai estar segura no lugar mais seguro que existe na face da terra, nas mãos de Deus. E aí o profeta usa uma linguagem que naqueles tempos fazia todo o sentido. Ainda que os montes se movam e as colinas desapareçam. A região da Judeia era uma região com muitos acidentes geográficos, muitas montanhas, depressões, colinas. E para uma pessoa daquele tempo, uma montanha, uma colina era uma coisa que nunca sairia daquele lugar. É uma coisa imutável. Nos tempos de hoje, nós já temos a dinamite, temos as bulldozers e podemos remover montanhas, entre aspas. Mas dificilmente alguém vai, por exemplo, remover o Himalaia, ou então ali a cordilheira que separa a Espanha da França, ou então ali as montanhas na Suíça e Itália. Dificilmente. São montanhas que estão lá desde que o mundo é mundo. Deus está a dizer assim: mesmo que essas montanhas pudessem ser retiradas do lugar, o meu amor por você permanecerá. Este amor de Deus por nós não muda. A aliança da minha bênção jamais será quebrada, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Meus amados irmãos, se Deus tem colocado no coração da liderança da igreja plantar igrejas, Deus também está a fazer isso no seu coração. Mas pastor, o que é que nós vamos fazer? Eu ainda não sei. Mas eu já estou a perguntar ao Senhor. Senhor, aonde? Senhor, com quem? Senhor, como? Então eu quero desafiar a você a fazer o mesmo. Porque se não for para nós fazermos juntos, não contem comigo. Porque igreja não é uma instituição. Você vem aqui, deposita um dinheirinho, olha, agora você faça o serviço que tem que fazer, afinal de contas você é pago para isso. Coisa nenhuma.
Coisíssima nenhuma. A minha função estou a exercê-la agora. Esta é a minha função. A minha função é explanar a palavra de Deus e dizer aquilo que Deus me mandou dizer aos irmãos. A função de plantar igrejas é vossa. A função de fazer discípulos é vossa. A missão de levar o Evangelho a toda a terra é vossa. Claro que como eu também sou igreja convosco, é minha também. Mas não sou eu que vou fazê-la sozinho. Abra o seu coração. Ouça a voz do Espírito na sua vida. Senhor, o que é que o Senhor tem para mim nisso? Não se negue. Comece a testemunhar. Alargue a sua tenda. Estenda, construa mais um cômodo. Faça discípulos. Tenha filhos e filhas espirituais. Para alguns de nós, meus queridos, Deus não deu filhos físicos. Eu tenho uma amiga que é missionária e já passou por vários países da África. Ela é solteira. É uma mulher fantástica. Fiquem tranquilos que as crianças são assim mesmo, elas gostam de brincar e gritar. Isso é alegria. Nós devemos às vezes aprender com elas a sermos um pouco mais alegres. E essa mulher fantástica, aliás, era uma mulher que eu nunca vi sem um sorriso. Ela já teve momentos complicadíssimos na sua vida. Claro, ela sentia dor, mas o seu Redentor estava com ela. E eu aprendi com ela. Esta mulher nunca se casou. Ela é solteira até hoje. Mas ela tem dezenas de filhos e filhas espirituais espalhados pelo mundo. Portanto, não há desculpas para nós. Eu não sei fazer, aprenda. Eu não tenho coragem, peça. Eu não creio em Deus, creia. Aquilo que você trouxer, apresenta ao Senhor. Faça como eu tenho feito. Senhor, eu não tenho condições de pregar. Prega. Mas eu tenho medo de dizer algumas coisas. Não tenhas. Confie em mim que eu vou fazer. Então, irmãos, eu estou hoje aqui muito tranquilo. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu estou a dizer livremente aos irmãos. O que os irmãos vão fazer com isso, problema vosso, entre vós e Deus. Mas um conselho vos dou. Ouçam a voz do Espírito. Deixem o Espírito entrar, mudar tudo na vossa vida. Vocês vão viver coisas que vocês nunca viveram. Vocês vão ter experiências que vocês nunca tiveram. Mas isso vai fundamentar a vossa vida em fé em Cristo Jesus. É assim que nós vamos obedecer ao Senhor e plantarmos igrejas à nossa volta. Vamos orar? Pai Santo, eu te agradeço pela oportunidade que tu me destes de ser o teu porta-voz, apesar de indigno, mas em Cristo Jesus tu me fazes digno de falar aos meus irmãos aquilo que tu tens trazido ao meu coração. Senhor, diante de ti quero dizer que eu fiz aquilo que tu me mandastes. Agora faz, Senhor, aquilo que só tu podes fazer, que é insuflar o teu Espírito no coração de cada um e transformar e ir transformando a vida de cada um dos meus irmãos como tens transformado a minha, para crermos em ti e para fazermos discípulos como tu queres que nós façamos. Em nome de Jesus. Amém.